Muito bem, amados, com a graça de Deus, chegamos aqui ao 33º encontro tratando do livro de Apocalipse. E eu particularmente creio que o livro de Apocalipse deve ser lido, deve ser estudado, deve ser guardado. Porque nós só vamos entender realmente de fato o que está escrito nesse livro quando as coisas estiverem acontecendo. Aí sim, quem leu e guardou vai entender que aquele momento é o momento da mão de Deus operando sobremaneira sobre a sua criação e a consumação dos tempos. Nós estamos num período de interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. E no encontro passado, no capítulo 11, verso 1, nós vimos que João teve o direito de medir o santuário de Deus, o altar de Deus, as pessoas que estavam no santuário de Deus, e foi proibido a ele que medisse o ato externo, o ato exterior, porque foi dado a gentios para que eles calquem os pés na cidade santa por 42 meses. E é importante esse fato, porque 42 meses vai coincidir exatamente com o período de atuação das duas testemunhas, que nós vamos ver na sequência do texto. Então vamos lá, capítulo 11, verso 1. Na minha versão, que é a versão da Bíblia de Jerusalém, tem um título, que o título é assim, as duas testemunhas. Esse é o título que foi dado a essa perícope. A partir do verso 1 diz assim: Deram-me, pois, um caniço, semelhante a uma vara, dizendo: Levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato externo do templo, deixa-o de lado e não meças, pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem vestidas de saco durante 1260 dias, o que corresponde a 42 meses, vamos dizer assim. Estas são as duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é desse modo que deveria morrer. Verso 6. Elas, as duas, têm poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda, as duas, poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo quantas vezes o quiserem. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que se levanta do abismo combaterá contra elas, vencê-las e as matarás. Os seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam colocados numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilarão com isso, ficam alegres, trocam presentes, pois esses dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, penetrou-lhes, e eles se puseram em pé. E um grande medo se apoderou dos que se contemplavam. Versículo 12. Ouvi então uma forte voz do céu que dizia: Subi para aqui. Subiram para o céu nas nuvens, e seus inimigos contemplaram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto. A 10ª parte do céu caiu e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes ficaram apavorados e deram glória a Deus do céu. Primeira pergunta que a gente faz quando lê esse texto é o seguinte: quem são essas duas testemunhas? É a primeira pergunta que a gente faz. Quem são? O texto não nos revela exatamente quem são essas duas testemunhas, mas me dá umas dicas muito boas, muito importantes. O texto nos diz que elas estarão atuando no mesmo tempo em que os gentios estarão calcando os pés na cidade santa. No versículo 2, nós vemos que os gentios calcarão os pés na cidade santa por 42 meses. E no versículo 3, nós vemos que as duas testemunhas estarão profetizando por 1260 dias. 42 meses é a mesma coisa que 1260 dias. Ou seja, simultaneamente, enquanto os gentios estiverem calcando os pés sobre a cidade santa, as duas testemunhas estão testemunhando.
Estão profetizando. E caso alguém tentar prejudicá-las, tentar atrapalhar as duas testemunhas, o texto fala que da boca das testemunhas sai fogo. Até no versículo 5, sai da sua boca um fogo que devora seus inimigos. Então, elas têm esse poder, enquanto estão trabalhando, de fazer queimar seus inimigos. Mais do que isso, elas têm poder para fechar os céus. As duas têm poder para fechar o céu. O versículo 6 diz: elas, as duas, têm poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Então elas têm o mesmo poder. E ela também tem um outro poder. Ela tem o poder de transformar a água em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo quantas vezes quiserem, até que termine o seu testemunho, até que complete os 42 meses ou 1.260 dias. Aí, quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencerás e as matarás. Assim está escrito no versículo 7. Daqui em diante surgem as especulações. Quem são essas duas testemunhas? Alguns vão dizer que está se tratando de Enoque e Elias. E eles explicam por quê. Que tanto Enoque quanto Elias não experimentaram a morte. Ambos subiram aos céus, foram arrebatados e não experimentaram a morte. Então, de repente, estaria sendo reservado esses dois para que nesse momento viesse e testemunhassem e morressem, né, como está escrito nesse texto. Então, muitos vão alegar que esses são Enoque e Elias. Outros vão dizer que é Elias e Moisés. Por quê? Porque na descrição dos Atos, nós podemos comparar com aquilo que Elias e Moisés já fizeram. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Moisés transformou as águas do Nilo em sangue e trouxe os demais flagelos sobre a terra do Egito. Então, também vão dizer que Moisés e Elias estariam simbolizando a lei e os profetas que testemunharam e continuam testemunhando do Senhor. Então, muitos vão afirmar que as duas testemunhas seriam Elias e Moisés. Outros vão dizer que as duas testemunhas que estão aqui testemunhando do Senhor é o Velho e o Novo Testamento. Sim, as duas testemunhas, Velho e Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus falou e João escreveu no Evangelho, capítulo 5, 39, Jesus falando: examinai as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, com base nesse texto, pode-se defender a tese de que as duas testemunhas seriam o Novo e o Velho Testamento. Mas cá entre nós, como as Sagradas Escrituras têm sido achovalhadas e rejeitadas, como as Escrituras têm sido tão banalizadas pelos homens durante séculos. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, fazendo uma investigação, uma inspeção em um galpão antigo, lá no sul do Pará, onde havia denúncia de que estava sendo usado aquele local para consumo de drogas. Eu fui participar da inspeção, fui lá. E como de fato tinha lá os vestígios das pessoas que usam droga, cachimbos, latinhas de refrigerantes com furo especial feito por eles para consumo de crack. E num lado eu achei uma Bíblia faltando muitas páginas e pontas de cigarro, de maconha, vamos dizer assim, que foram feitas com as páginas da Bíblia. A Bíblia é o livro mais fumado que já existiu. Papel bom, de seda, fininho. As pessoas costumam enrolar cigarros e fumar com a palavra do Senhor. É terrível, mas é verdade, é fato. E nos livros de história, se você for buscar no livro de história, você vai encontrar fatos curiosos. E eu trouxe aqui um fato bastante curioso com relação à palavra de Deus. Em 1793, na França, foi ordenado que todas as Bíblias fossem queimadas em praça pública. Houve um decreto. Todas as escrituras que tivessem deveriam ser trazidas até uma praça pública e ali foi queimada, onde se dizia que nós não queríamos mais da Bíblia, da palavra de Deus. No jornal da época, a notícia do jornal da época dizia o seguinte: livros de missa e de oração, Antigos e Novos Testamentos, têm expiado numa grande fogueira as tolices que a raça humana foi levada a cometer. Era assim que era dada a notícia.
estão queimando em praça pública as tolices que a raça humana foi levada a cometer. Mas mais curioso, muito curioso, 3 anos e meio depois desse fato, em 1797, a fé foi restabelecida na França. O interesse sobre a Sagrada Escritura reacendeu na França e a Bíblia voltou a ser estudada e defendida como antes. Em outras palavras, desde que a palavra de Deus está entre nós, ela tem sido sim alvo, sabe, do inimigo para denegrir, para distorcer, para atrapalhar. Mas tem aqueles também que vão acreditar que as duas testemunhas seriam o povo de Deus e a sua igreja. Então é o povo de Deus escolhido pelo Senhor e sua igreja. O povo de Deus, esse sim, que tem testemunhado do seu amor e poder na unção do Espírito Santo e a igreja do Senhor. Esses seriam então as duas testemunhas. Mas seja qual for a interpretação, é fato que essas duas testemunhas não serão abatidas até que concluam os seus testemunhos. Elas vão estar firmes, guardadas pelo Senhor, até que elas concluam aquilo que elas vieram fazer. Versículo 7 diz assim: quando terminarem o seu testemunho, quando terminou a obra, uma missão que elas tinham aqui, a besta que sobe do abismo, o anticristo, a besta que sobe do abismo, combaterá contra elas, vencê-las e as matarás. Olha que interessante, a besta, a palavra está revelando que essas duas testemunhas vão estar aqui guardadas pelo Senhor, fazendo aquilo que vieram a fazer, guardadas até o momento que elas terminem. Mas vai chegar um momento que elas vão terminar, então há um momento que elas vão terminar. E quando elas terminarem o trabalho delas, a besta agora sobe do abismo, vai combater, vai vencer e vai matar as duas testemunhas do Senhor. E o verso 8 diz o seguinte: e os seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Eu penso que essas duas testemunhas, eu posso pensar assim, sejam sim a igreja do Senhor e a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu posso acreditar, eu posso pensar que essas duas testemunhas são sim a igreja do Senhor e a proclamação do Evangelho. Isso no poder do Espírito Santo. Mas quando terminar esse momento, o anticristo, aquele que vai se levantar contra a igreja do Senhor, contra a palavra do Senhor, agirá com grande fúria contra seu povo, contra a sua igreja. E, consequentemente, vai levantar grande fúria contra a proclamação do Evangelho. O livro de Apocalipse, mais adiante, no capítulo 13, verso 7, vai confirmar isso aqui, que lá está escrito assim: foi-lhe dado a quem? O anticristo, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está aqui. A palavra diz que tudo acontece de acordo com a vontade permissiva de Deus. E no capítulo 13, verso 7, está dizendo que foi dado ao anticristo, essa besta que sobe do abismo, a autoridade para que pelejasse contra os santos, e não só isso, e os vencesse. Tem mais. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Lembra do ato anterior, das nações do ato anterior? Aqui, todos os povos, língua e nação adorarão ao anticristo. Quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Apocalipse 13 fala para a gente que o anticristo recebe poder para pelejar contra os santos do Senhor, vencer, e os demais homens, as demais, vamos botar assim, todos de tribo, povo, língua e nação, que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro e que não aceitaram a Jesus como Salvador, vão se alegrar. Mas olha só, do mesmo modo que eles se alegraram na época de Jesus, quando viram o Cristo crucificado, eles se alegraram, eles não pediram a crucificação, não gritaram, crucifica-o. Então, do mesmo jeito que eles viram Jesus crucificado, eles se alegraram. Do mesmo jeito, vão se alegrar esses que não foram escritos no livro do Cordeiro, quando a igreja do Senhor for atingida. Eles vão se alegrar quando a igreja do Senhor for atingida. Olha o que diz o texto do versículo 9, do capítulo 11, verso 9. E os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam colocados numa sepultura. E os habitantes da terra se rejubilam com isso.
ficam alegres, trocam presentes, pois esses dois profetas que haviam atormentado os habitantes da terra estavam mortos. A palavra de Deus e o povo de Deus abatidos aqui. Mas olha só, do mesmo modo que no tempo de Jesus, aqueles que gritaram crucifica-o, entenderam o erro que cometeram quando Jesus ressuscitou, também esses aqui que vão ver a igreja do Senhor abatida e que vão se alegrar por isso, também cairão na real quando a igreja vencer e subir. Vencer como Cristo venceu. Olha o verso 11. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou e eles puseram em pé. E um grande medo se apoderou daqueles que contemplavam. Aí aqueles que estavam vendo a igreja abatida, vai ver a igreja de pé, ressuscitando. Olha o versículo 12. Ouvi então uma forte voz do céu que dizia: subi para cá. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Viram a igreja subindo gloriosa. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Os sobreviventes, os que ficaram ali, apavorados, deram glória a Deus, deram glória a Deus do céu. É o que João está relatando para a gente. É o que ele viu. Agora, a 7ª trombeta poderá ser soada. Ele termina esse texto no versículo 14 dizendo o seguinte: passou o segundo ai. Eis que sem demora vem aí o terceiro ai. O anjo do Senhor agora vai tocar a sua trombeta. E quando ele tocar, não vai ter mais tempo para mais nada. Está consumado. Vou parar por aqui. Se o Senhor nos permitir, no próximo momento voltaremos, tentando entender o que acontece ao soar da 7ª trombeta. Fiquem todos com Deus. Até breve.